aleluia, que está lá, ela poderia sair daquele lugar, mas quando ela encerrasse o ciclo do fluxo de sangue. E eu acredito que aquela mulher, ela não poderia ter um fluxo de sangue 12 anos constante, porque senão ela morreria mesmo. Ela não seria capaz de suportar esses 12 anos. Mas eu acredito que aquela mulher, ela estava num lugar retirado, porque a mulher tinha que ficar separada no momento aonde ela estava, aleluia, impura. E de repente, em um determinado momento, o fluxo de sangue parava. E quando o fluxo de sangue parava, ela tinha que ficar 7 dias sem ter esse fluxo de sangue. E de repente o fluxo de sangue parava hoje, no domingo. Ela se preparava: no outro domingo eu estou indo para minha casa. Mas quando era na quarta-feira, o fluxo de sangue voltava. Ela falou: não tem problema, eu vou continuar. E ela tinha aquele fluxo de sangue por mais 2 dias. Na sexta-feira parava aquele fluxo de sangue. Ela falava: sexta-feira que vem eu volto para minha casa. Aleluia. Na sexta-feira, quando ela estava arrumando as coisas, voltava o fluxo de sangue. Aleluia. E ela tinha que ficar. O que eu estou falando hoje é de uma mulher que durante 12 anos ela conviveu com um problema, ela conviveu com uma circunstância que limitava, aleluia, o lugar aonde ela poderia estar. E de repente você está na igreja, e de repente você está, aleluia, caminhando com Jesus, mas de repente você está em uma situação que limita, aleluia, o lugar que você pode estar. Aleluia. E a Bíblia fala que aquela mulher era uma mulher de posse, era uma mulher que ela tinha, aleluia, um entendimento, aleluia, e ela procurou ajuda com todos os médicos, aleluia, e a situação dela ia de mal a pior, até a ponto dela gastar, dela não ter mais recursos nenhum, aleluia, para resolver o problema. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você está com um problema que você já orou, você já jejuou, você já fez campanha, você já declarou, você já foi para monte, você já fez isso, você já fez aquilo, e você por si só não tem mais recursos, aleluia, para curar, para resolver aquilo que você precisa de uma solução para que você saia do lugar que te limita. Fale para alguém com carinho, mas com fé. Talvez você chegou hoje nessa manhã com uma situação que você tem lutado há anos. Você tem se esforçado, você investiu, mas até hoje você não teve solução. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você não volta para a tua casa na mesma situação. Há um Deus que vela sobre essa igreja, e eu tenho uma palavra através desse altar de liberação sobre a tua história, em nome de Jesus. Receba essa palavra como algo dos céus. Aleluia. E quando eu olho para que essa situação, ela não tinha, pastor Wagner, um problema só de não fazer. Porque muitas vezes quando você está, Cecília, vivendo um problema porque você não faz, você até admite, né, pastora Débora? Quando você vive um problema porque você não faz, pastora Luana, você até admite, pastor Tom, que você está vivendo um problema,
mas você vê em você mesmo a falha de não buscar da forma certa. Quem passa por essa situação? Você fala, eu tenho esse problema, mas se eu parar tudo, eu rasgar minha agenda, eu fazer isso, eu fazer aquilo outro, eu tenho certeza que eu vou resolver. Mas aquela mulher, ela estava passando não por esse problema, porque ela fez tudo aquilo que ela podia fazer. Ela gastou tudo aquilo que ela poderia gastar. Ela foi atrás de tudo aquilo que estava disponível. Quando você faz tudo o que você tem que fazer, quando você vai atrás de tudo que está disponível, quando você gasta tudo que você tem, chegou o momento de você entender que esse lugar que você está, somente a fé pode tirar você. E eu quero pregar sobre isso, saindo de uma geografia limitadora e indo para a fé, aleluia, restauradora. Aonde ela pode me levar? Aonde eu posso pensar? Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu recebo dois benefícios. O primeiro benefício é a libertação. A palavra de Deus liberta. Ela liberta você da servidão do pecado. Ela liberta você de espíritos malignos. E quando você fica liberto da servidão do pecado e de espírito maligno, a palavra de Deus, ela te gera paz. Paz para ter um resultado na fé. Paz para ter um resultado na obediência. Paz para ter, aleluia, a paz em Cristo que excede todo entendimento. E isso, você só vai conseguir essa libertação e essa paz através da palavra de Deus. Por que, apóstolo, eu preciso de fé? Quando você vai olhar por que eu preciso de fé, você vai entender por que você vai mudar a sua vida hoje. A Bíblia fala no grego que a fé é, a Bíblia fala no grego que a fé, ela move montanhas. Mas também a Bíblia fala sobre incredulidade. E a incredulidade, ela é a ausência da fé. A Bíblia tanto fala da fé como a ausência da fé. Aleluia. O bispo estava falando, eu não acompanhei o início do culto, mas foi falado que tem a oração do justo e a oração no justo, né? Eu não acompanhei, mas é a mesma coisa, a oração da fé e a oração sem fé. Duas pessoas podem estar orando, uma com fé e uma sem fé. Qual vai receber resposta da oração, igreja? A que estiver orando com fé, porque a minha Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando eu olho para essa mulher, eu quero te levar a um estágio de entendimento, porque muitas vezes quando você não entende, você não compartilha. E eu quero que você entenda, aleluia, a situação daquela mulher, e você traga a situação que ela viveu para a situação que você esteja vivendo hoje. A frustração de dias roubou a fé naquela mulher. A Bíblia não fala, mas de repente aquela mulher, Catarina, ela se arrumou para ir embora, porque ela ficou 7 dias sem ter o fluxo de sangue. Ela começou a arrumar as coisas dela, pastora Cristina. Ela começou a se despedir das irmãs. Ela começou a falar, hoje acabou. Cantaram um hino, cantaram aleluia, uma alegria. Quando ela vai colocar o pé, o fluxo de sangue volta.
Imagine a frustração dessa mulher. 12 anos. Aleluia. E aí então, no versículo 27, e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entra entre a multidão e toca nas vestiduras dele. Ela estava vivendo uma situação que a vida dela ia de mal a pior. E nesse momento que ela estava ali, sem perspectiva de absolutamente nada, talvez você esteja aqui hoje com essa mesma expectativa. Olha, apóstolo, eu já vim em tantos cultos, eu já escutei o senhor pregar tanto, que a segunda-feira seria melhor. Eu já escutei o senhor falar tanto, que o mês de dezembro seria diferente. Eu já escutei o senhor falar tanto, que esse ano não ia terminar dessa forma. E aquela mulher também, ela estava há 12 anos no lugar, mas talvez ela nunca escutou e deu atenção para as novidades que estavam acontecendo. Porque quando ela entrou naquele lugar, o ministério de Cristo ainda não havia começado. Quando ela entrou naquele lugar, o ministério de Cristo, aleluia, não tinha, aleluia, a profundidade que estava tendo naqueles últimos tempos. Mas Jesus estava, aleluia, indo para o final. O ministério de Cristo já tinha 3 anos. Eu te garanto para você, durante 9 anos, ela viveu com a força dela. Ela buscou, aleluia, aquilo que ela poderia fazer. Mas nos últimos 3 anos, ela já havia escutado que Jesus curava. Ela já havia escutado, aleluia, que Jesus transformava vidas. Ela já havia escutado, aleluia, que Jesus tinha limpado, aleluia, o leproso, aleluia. Mas mesmo assim, ela nunca tinha parado, aleluia, para dar atenção. Talvez você esteja na igreja há anos, já escutou tantas coisas e tantas situações, mas talvez, aleluia, você nunca tenha dado aquilo que eu quero ministrar para você nessa manhã, que é o seu relacionamento, aleluia, com Deus, aleluia, inigualável, invencível, inabalável. Talvez você nunca, aleluia, buscou Ele em uma tarde de domingo, como você vai buscar hoje, como você vai receber hoje, aleluia. E ela fala, e escutando de Jesus, porque muitas vezes você ouve, mas não escuta. Você ouve, mas não escuta. E ouvindo falar de Jesus, ela parou. Ela parou. Ela parou. E aquele momento que ela parou, aleluia, aconteceu um milagre. Que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E quando ela, apóstola Sandra, ela escutou falar de Jesus e ela foi alcançada, bispo João, a fé entrou nela. E quando a fé entra numa pessoa, a pessoa tem uma atitude. E ela falou, se tão somente eu colocar a minha mão nas orlas das vestiduras dele, eu sararei. Alguém falou para ela fazer isso? Chacoalha alguém, chacoalha alguém. Alguém falou para ela fazer isso? Quando você é alcançado pela fé, você começa a ter atitudes inusitáveis. Quando você é alcançado pela fé,
você começa a ter atitudes inigualáveis. Eu me lembro uma vez, eu recebi uma palavra que Deus precisava salvar uma pessoa, e essa pessoa era uma pessoa da minha família. Eu estava contando algumas coisas para o Tom, para minha esposa. Vocês não imaginam como foi a minha conversão. Como eu nunca tinha escutado falar de fé, eu nunca tinha entrado numa igreja, eu nunca tinha assistido um culto evangélico, eu nunca tinha sido ministrado por nada, eu nunca achei que se não fosse por um mérito você não conseguia, se você não houvesse uma troca, você não ia receber nada. Eu nunca tinha escutado uma revelação. E a pessoa falou assim, eu estava caminhando com Jesus, não tinha cargo nenhum ainda, e a pessoa falou assim, tem uma pessoa da tua família que está enferma. Eu já lembrei da minha tia, e ela não pode morrer sem escutar a tua voz. Meu Deus do céu, onde que ela estava? No hospital do Tatuapé. Quem conhece aquele hospital? É um pronto-socorro. Se ali existe o inferno, ali é o inferno. Se existe o inferno aqui na terra, lá nesse hospital era o inferno. E chegando lá, eu fui falar, olha, eu recebi uma revelação, eu preciso conversar com a minha tia. Meu irmão, para com isso, você não vai entrar, agora é noite, o culto, terminou o culto, eu fui para lá. Não pensa que eu tinha carro, não. Eu saí do bairro dos Pimentas e fui para lá, aleluia, Tatuapé. E chegando, aí o cara falou assim, não dá, eu pulei o muro e comecei. Aí você entra num pavilhão, luz tudo apagada, e eu chamando a minha tia. Não, você não é minha tia, não. E eu achei, tinha mais de 200 pessoas naquele lugar lá. Era um negócio grande, mas grande. E eu falei, eu vou desistir, porque eu estava começando a ficar, daqui a pouco alguém me pega aqui e vai ser problema. Aí daqui a pouco, demorou um pouquinho, eu achei minha tia e comecei a conversar com ela. Ela falou assim, eu falei, tia, aceita Jesus. Não, eu não quero. Tia, aceita Jesus, pelo amor de Deus. Não, eu não quero. Não, eu não quero, mas eu recebi uma palavra. Então vai falar com quem te deu essa palavra. Eu não quero. E eu saí frustrado. Aí no dia consegui, aí quando eu estava descendo, o cara falou, mas que negócio é esse? Você entrar nesse negócio aqui, saí de lá assim, ó, né? Ralabacamandarabacá. No dia seguinte eu falei, eu vou lá de novo. E aí eu preciso executar essa palavra sobre a vida da minha tia. E ela ia ser amputada da perna, do joelho para baixo, que ela tinha diabetes, ela ia ser amputada. E o médico falava assim, tem que amputar a perna dela. Ela levantava, a minha perna não. Eu falei, tia, aceita Jesus? O senhor precisa chamar a família, alguém precisa assinar, nós precisamos amputar a perna dessa mulher. E ela, não, a minha perna não. E eu fiquei frustrado, porque eu não consegui concluir aquela palavra que estava no meu coração, que entrou dentro da minha